Comunidade Tom de Amor traz até você Reflexão da Palavra. Reflexão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 17 de novembro. Amados e amadas de Deus, Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37, nos traz uma reflexão sobre comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Bem, meus queridos, hoje no texto do Evangelho está marcados o final dos tempos e a incerteza da vida. Não tanto para atemorizar-nos, mas quanto para estarmos bem precavidos e atentos, preparados para o encontro com o nosso Criador. A dimensão do sacrifício presente no Evangelho se manifesta em seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, liderando-nos com o seu exemplo, em vista de estar sempre preparado para buscar e cumprir a vontade de Deus. A vigilância constante e a preparação são o selo do discípulo vibrante. Não podemos ser semelhantes às pessoas que comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Nós, discípulos, devemos estar preparados e vigilantes. Não fosse que terminássemos por ser arrastados para um letargo assim espiritual, escravo da obsessão, transmitida de uma geração à seguinte, pelo progresso na vida presente, pensando que, depois de tudo, Jesus não voltará. O secularismo tem criado profundas raízes em nossa sociedade. A investida da inovação e a rápida disponibilidade das coisas e serviços pessoais nos faz sentir autossuficientes e nos despoja da presença de Deus em nossas vidas. Só quando uma tragédia nos machuca, despertamos então de nosso sonho para ver a Deus no meio de nosso vale de lágrimas. Inclusive, deveríamos também estar agradecidos por esses momentos trágicos, porque certamente eles servem para robustecer a nossa fé. Em tempos recentes, os ataques contra os cristãos em diversas partes do mundo, incluindo o nosso país aqui, a Índia, sacudiu então também nossa fé. Mas o Papa Francisco disse: no entanto, os cristãos estão desesperançados porque, em última instância, Jesus faz uma promessa que é garantida de vitória. Quem perca sua vida a conservará. Esta é uma verdade, meus queridos, na qual podemos confiar. Ele, poderoso, testemunha de nossos irmãos e irmãs que dão sua vida pela fé e por Cristo, não será em vão. Assim, nós lutamos por avançar na viagem de outras vidas, na sincera esperança de encontrar ao nosso Deus o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, comunidade Tom de Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acabou de ouvir Reflexão da Palavra, aqui na Web Rádio Tom de Amor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 15 de novembro. Amados e amadas de Deus, Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, nos traz uma reflexão sobre: prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Bem, meus queridos, hoje Jesus passa perto de nós para nos fazer viver a cena mencionada mais acima, com um ar assim realista, na pessoa de tantos marginalizados como há na nossa sociedade, os quais se fixam nos cristãos para encontrar nele a bondade e o amor de Jesus. Nos tempos do Senhor, os leprosos formavam parte do estranhamento dos marginalizados. De fato, então, aqueles 10 leprosos foram ao encontro de Jesus na entrada de um povoado, pois eles não podiam entrar nos povoados, nem lhe estava também permitido aproximar-se das pessoas. Com um pouco, então, de imaginação, pode, então, cada um de nós reproduzir a imagem dos marginalizados da sociedade, que tem nome como nós: imigrantes, drogados, delinquentes, doentes de AIDS, desempregados, pobres. Jesus, meus queridos, quer restabelecê-los, remediar os seus sofrimentos, resolver então os seus problemas, e nos pede então a colaboração de forma assim desinteressada, gratuita, eficaz, mas tudo por amor. Além disso, tornamos mais presente em cada um de nós a lição que dá Jesus. Somos pecadores e necessitados de perdão. Somos pobres, que todo esperam dele. Seríamos capazes de dizer como o leproso: Jesus, mestre, tem compaixão de mim. Sabemos então recorrer a Jesus com uma oração profunda e confiante? Imitamos o leproso curado que volta a Jesus para lhe agradecer? De fato, só um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Jesus sente a falta dos outros 9. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Santo Agostinho nos deixou a seguinte sentença: graças a Deus não há nada que alguém possa dizer com maior brevidade, nem fazer com maior utilidade que estas palavras. Portanto, nós, como agradecemos a Jesus o grande dom da vida, a nossa da família, a graça da fé, a Santa Eucaristia, o perdão dos pecados? Não acontece alguma vez que não lhe agradecemos pela Eucaristia, apesar de participar frequentemente dela? A Eucaristia é, não duvidemos, a nossa maior vivência de cada dia. Oremos. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, comunidade Tom de Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 16 de novembro. Amados e amadas de Deus, Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25, nos traz uma reflexão sobre: o reino de Deus está no meio de vós. Bem, meus queridos, hoje os fariseus perguntam a Jesus uma coisa que interessou sempre, como uma mistura de interesse, curiosidade, medo: quando virá o reino de Deus? Quando será o dia definitivo, o fim do mundo, o retorno de Cristo, para julgar aos vivos e aos mortos no juízo final? Jesus disse que isso é imprevisível.
O único que sabemos é que virá subitamente, sem avisar, como relâmpago, um acontecimento repentino e ao mesmo tempo cheio de luz e de glória. Enquanto as circunstâncias, a segunda chegada de Jesus permanece no mistério. Mas Jesus nos dá uma pista autêntica e segura. Desde agora, o reino de Deus está no meio de vós, ou dentro de nós. O grande sucesso do último dia será um fato assim universal, mas também acontece no pequeno microcosmo de cada oração. É aí onde se tem que buscar o reino. É no nosso interior, onde está o céu, onde temos de encontrar a Jesus. Este reino que começará imprevisivelmente fora, pode começar já agora dentro de nós. O último dia configura-se já agora no interior de cada um. Se queremos entrar no reino no dia final, temos de fazer entrar agora o reino dentro de nós. Se queremos que Jesus, naquele momento definitivo, seja nosso juiz misericordioso, temos que fazer que Ele, desde agora, seja nosso amigo e hóspede interior. São Bernardo, no sermão de Advento, fala de 3 vindas de Jesus. A primeira vinda, quando se fez homem. A última, quando virá como juiz. Há uma vinda também intermediária, que é a que tem lugar agora no coração de cada um de nós. É aí onde se fazem presentes, em relação pessoal e de experiência, a primeira e a última vinda. A sentencia que pronunciará Jesus no dia do juízo será que agora ressoe no nosso coração. Aquilo que ainda não chegou, agora então já é uma realidade. Oremos. Concedei-nos, ó Senhor, conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livres dos inimigos, vos sirvamos na justiça e santidade todos os dias da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, comunidade Tom de Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 17 de novembro. Amados e amadas de Deus, Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37, nos traz uma reflexão sobre comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Bem, meus queridos, hoje no texto do Evangelho está marcados o final dos tempos e a incerteza da vida. Não tanto para atemorizar-nos, mas quanto para estarmos bem precavidos e atentos, preparados para o encontro com o nosso Criador. A dimensão do sacrifício presente no Evangelho se manifesta em seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, liderando-nos com o seu exemplo, em vista de estar sempre preparado para buscar e cumprir a vontade de Deus. A vigilância constante e a preparação são o selo do discípulo vibrante. Não podemos ser semelhantes às pessoas que comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Nós, discípulos, devemos estar preparados e vigilantes. Não fosse que terminássemos por ser arrastados para um letargo assim espiritual, escravo da obsessão, transmitida de uma geração à seguinte, pelo progresso na vida presente, pensando que depois de tudo, Jesus não voltará.
O secularismo tem criado profundas raízes em nossa sociedade. A investida da inovação e a rápida disponibilidade das coisas e serviços pessoais nos faz sentir autossuficientes e nos despoja da presença de Deus em nossas vidas. Só quando uma tragédia nos machuca, despertamos então de nosso sonho para ver a Deus no meio de nosso vale de lágrimas. Inclusive, deveríamos também estar agradecidos por esses momentos trágicos, porque certamente eles servem para robustecerem a nossa fé. Em tempos recentes, os ataques contra os cristãos em diversas partes do mundo, incluindo o nosso país aqui, a Índia, sacudiu então também nossa fé. Mas o Papa Francisco disse: no entanto, os cristãos estão desesperançados porque, em última instância, Jesus faz uma promessa que é garantida de vitória. Quem perca sua vida a conservará. Esta é uma verdade, meus queridos, na qual podemos confiar. Ele, poderoso, testemunha de nossos irmãos e irmãs que dão sua vida pela fé e por Cristo, não será em vão. Assim, nós lutamos por avançar na viagem de outras vidas, na sincera esperança de encontrar ao nosso Deus o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, comunidade Tom de Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 20 de novembro. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43, nos traz uma reflexão sobre a tua fé te salvou. Bem, meus queridos, hoje o cego Bartimeu nos dá toda uma lição de fé, manifestada com franca simplicidade perante Cristo. Quantas vezes nos seria útil repetir a mesma exclamação de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É tão proveitoso para a nossa alma sentir-se indigente. O fato é que o somos, mas infelizmente poucas vezes o reconhecemos de verdade. E claro está, fazemos o ridículo. São Paulo nos adverte: que tens que não tenhas recebido? Mas se recebeste tudo que tens, por que então te glorias, como se não o tivesse recebido? Bartimeu não tem vergonha de se sentir assim. Em não poucas ocasiões, a sociedade, a cultura do politicamente correto querem nos fazer calar. Com Bartimeu não o conseguiram. Ele não se encolheu. Apesar de o mandarem ficar calado, ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Que maravilha! Apetece então nos dizer obrigado, Bartimeu, por esse exemplo. E vale a pena fazê-lo como ele, porque Jesus ouve, e ouve sempre. Por mais confusão que alguns organizem a nossa roda, a confiança simples, sem preconceitos, de Bartimeu desarma Jesus e rouba-lhe o coração. Mandou que lhe trouxessem o cego e perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Perante tanta fé, Jesus não anda com rodeios. E Bartimeu também não. Senhor, que eu veja. Dito e feito. Vê, a tua fé te salvou. Assim, pois a fé, se é forte, defende toda a casa. Já nos dizia Santo Ambrósio, que quer dizer tudo pode. Ele é tudo.
Ele nos dá tudo. Então, que outra coisa podemos fazer perante Ele, senão lhe dar uma resposta de fé? E esta resposta de fé equivale a deixar-se encontrar por este Deus, que, movido pelo afeto de Pai, nos procura sempre. Deus não se impõe, mas passa frequentemente muito perto de nós. Aprendamos então a lição de Bartimeu e não o deixemos passar ao largo. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, comunidade Tom de Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.